Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos nós aqui de volta ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. E como sempre fazemos, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, para nos acompanhar nessa nossa trajetória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só arrumar aqui, meus queridos. Imagem de Nossa Senhora, pronto. Bom, graças a Deus nós estamos chegando aqui ao nosso terceiro encontro referente a essa passagem muito famosa e muito bonita do relato do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, que nós temos acompanhado nas nossas duas últimas semanas, que é o tema de Jesus e a mulher samaritana. Hoje nós teremos a nossa terceira parte. E como sempre falo, sempre reservo uma frase para vocês, já tenho utilizado nos nossos 3 últimos encontros, 2 últimos e mais esses. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. Aqui é o grande encontro, a grande frase dessa água da vida que a mulher samaritana tanto queria beber e que nós também até hoje queremos sempre beber dela. Pois bem, meus irmãos, recapitulando aqui rapidamente, nós tivemos, na nossa primeira parte, tratamos da questão da rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Nosso encontro anterior, nós tivemos o diálogo, esse encontro dos dois personagens, Jesus e a samaritana, visto pela ótica da mulher samaritana. Vimos uma coisa muito bonita, que eu fiquei refletindo também durante a semana e gostaria de compartilhar isso com vocês, que esse encontro dela com o mestre no poço foi já antecipadamente o Pentecostes da vida dela, porque ela era uma mulher seca, não tinha o Espírito Santo dentro dela, e Jesus abre o poço da água da vida e faz jorrar, como diz no Apocalipse, a água que jorra, o rio de água viva que jorrava do trono de Deus e do Cordeiro, aqui então está jorrando para essa mulher, ela já tem antecipadamente o Pentecostes dela, e é curioso, e foi exatamente isso que eu refleti essa semana, que todas as atitudes dela de mudança se dão justamente quando ela recebe essa água da vida. Então, no momento em que Jesus revela para ela que ela não havia ainda encontrado a felicidade na vida dela, porque 6 homens haviam passado pela vida dela e nenhum era verdadeiramente dela, e aí o coração dela se abre para receber essa água da vida e imediatamente ela já chama Jesus de profeta e imediatamente ela já vai evangelizar. Então, esse Pentecostes, essa mudança, no momento em que ela recebe esse Espírito Santo, a vida dela se transforma completamente. Então, foi isso que nós tratamos nas nossas 2 primeiras partes, sobre o Evangelho de Jesus e Samaritana, e hoje nós vamos ver, então, a terceira parte. E, dessa vez, o diálogo entre o mestre e essa mulher vista pelos olhos de Jesus, sobre a ótica de Jesus. Então, vejamos. Vamos recapitular aqui algumas das passagens que nós já utilizamos e vamos ver sobre essa nova ótica. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, como já vimos, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Já vamos ver essa questão. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede.
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos 6 a 15. Então vamos começar a dissecar essa passagem, vendo os tópicos que eu já marquei em vermelho aqui. Bom, primeiro precisamos nos perguntar: era preciso que todos os discípulos fossem comprar comida para um grupo de 13 pessoas, os 12 apóstolos e mais Jesus, que estavam em viagem? Qual é a coisa mais lógica? Em primeiro lugar, as estradas eram perigosas. Segundo lugar, deixar Jesus sozinho num território samaritano, sendo ele judeu, era uma atitude prudente, era uma atitude segura, porque poderia aparecer um grupo de samaritanos ali querer agredi-lo, expulsá-lo dali, né? Então o certo seria, o lógico, que alguns apóstolos ficassem e que outros fossem comprar comida. E um grupo de 13, ainda que fossem 5 ou 6, já seria o suficiente, porque era comida para comer ali de imediato, eles seguiriam viagem. Então não tinha por que 12 homens abandonarem o mestre ali e irem à cidade comprar comida, né? A não ser que eles estivessem pensando que também seriam hostilizados e precisariam reagir, mas aí perderia o sentido, né, de passividade, de paz que Jesus pregava aos apóstolos. Se eles estivessem ali para brigar, não teria sentido, né? Então já fica essa pergunta. Me parece, e aí uma análise, uma reflexão teológica minha, me parece que não foi por acaso. Jesus queria estar ali sozinho com uma mulher, para poder conversar com ela e ela se abrir para ele. Na verdade, Jesus queria estar a sós com aquela mulher para que não houvessem julgamentos e ela pudesse confessar suas dores. Porque imaginem vocês, talvez eu até já tenha falado isso em algum dos outros 2 encontros anteriores. Os apóstolos sabiam da fama dos samaritanos. Aí aquela mulher apareceria ali, uma samaritana, Jesus iria conversar com ela, por mais que eles não falassem nada para não receber um fora de Jesus, eles pensariam em seu coração, a julgariam, e tudo que Jesus queria naquele momento é que ela não se sentisse mais julgada, que ela não se sentisse mais desprezada, não se sentisse mais culpada de tudo que ela já carregava de peso na vida dela. Então ali ela precisava de amor, de carinho e de compreensão. Então Jesus quis estar ali sozinho para fazer a cura no coração daquela mulher. Ok? Pois bem, depois devemos perguntar: o próprio Jesus não poderia retirar sozinho a água? Era preciso alguém fazer isso para ele? Porque na passagem a gente vê que está destacado que ele pediu à mulher que retirasse a água porque os apóstolos tinham ido para a cidade comprar água. O que nos sugere de que ele sozinho não poderia fazer, ele precisaria que algum outro apóstolo, então, se a mulher não estivesse ali, fosse retirar a água para ele. E se a mulher alega que ele não tinha um recipiente, um cântaro, um vaso para poder tirar água do poço, e o poço era profundo, como é que um apóstolo conseguiria fazer isso? Se fosse o caso, os apóstolos chegaram ali, viram o poço, deixariam o recipiente com Jesus para que ele pudesse beber da água e iriam à cidade. Então não era o fato dos apóstolos estarem presentes ali que resolveriam o problema. Fisicamente, humanamente, essa é uma questão. Ok? Ainda que Jesus quisesse viver como todo ser humano, há aí uma riqueza teológica. Por que eu digo isso? Porque ele, sendo de natureza também divina, não precisaria de nada para retirar aquela água. Divinamente, Deus pode fazer o que ele quiser. Deus é onipotente. Poderia tirar a água dali sem necessidade de um recipiente. Dentro do poder de Deus não haveria essa necessidade. Poderia até chamar um anjo para que retirasse para ele. Mas Jesus quis viver integralmente a vida humana. Então ele quis precisar também, como os homens, de um recipiente para poder buscar água no fundo do poço e puxar, como aquela mulher fazia todos os dias e como todos os samaritanos que usavam aquele poço também faziam todos os dias. Ok? Então, mas há aqui uma riqueza teológica, pois o pedido que Jesus faz a essa mulher era uma forma de deixar a mulher abrir o seu espírito, também de Jesus mostrar que tinha carências. Então vejam só, 2 aspectos. Em primeiro lugar, ele puxou a conversa. Então o fato de pedir água foi uma forma de puxar a conversa. Se ele fosse um judeu arrogante,
ele ficaria ali, olharia para aquela mulher de cara feia, deixaria ela tirar água e ir embora, e ele ficaria ali parado. Até por uma questão de orgulho, como judeu, ele não pediria água a uma samaritana, mas ele quis puxar a conversa, ok? E outra coisa também, ele quis mostrar a ela que ele também precisava, mesmo depois ela reconhecendo nele o profeta, o Messias, que ele também precisava da ajuda de alguém. Então que ela tinha que se abrir para mostrar que ela precisava ser ajudada, que ela sozinha não se bastava, e ela já tinha visto isso na vida dela, que sozinha ela não sairia daquele poço sem fim que ela vivia. Ok? Então era uma forma de deixar a mulher abrir o seu espírito e também de Jesus mostrar que tinha carências, para ela ver que falava com alguém que sabia o que era preciso, o que era precisar de uma outra pessoa para ter alguma coisa. Então, uma forma também de mostrar ali para ela que todos têm carências, que todos precisam da ajuda dos outros. E ele permitiu, fez com que ela se abrisse, que o coração dela sentisse, se permitisse amar, se permitisse precisar de alguém, se permitisse pedir ajuda a alguém. Depois ele mostra à mulher que ele não é um charlatão, um vendedor de curas. Ele sabe onde é a dor e como curá-la. Ele não faz falsas promessas, ele não usa de sentenças abstratas e muito vagas. Ah, eu percebo que você tem um sofrimento nos seus olhos, como a gente às vezes vê, até dentro da própria igreja ou dentro do cristianismo em outras igrejas. Ah, eu estou percebendo. É mentira ou verdade essa teologia da prosperidade que a gente tem visto? Ah, irmãos, eu estou vendo que vocês precisam fazer uma doação para a igreja, para que vocês possam alcançar a cura, para que Deus volte. O motivo pelo qual Deus está fazendo com que a sua vida seja uma vida de sofrimentos é porque você não é uma pessoa que contribui, não é uma pessoa fiel com o que Deus espera de você. Ele poderia ser um charlatão também, né? Mas ele mostra a mulher que não é esse charlatão. Ele não está ali para vender curas. Ele sabe verdadeiramente onde é a dor e sabe como curá-la. E a água que ele promete é já a vida do Espírito Santo. Portanto, água que não deixa de jorrar jamais. Ok? E isso tudo também ele vai prometer aos apóstolos depois, quando ele vai dizer que é preciso que eles fiquem e que ele vá, para que um outro paráclito, um outro defensor, um outro advogado, o paracletos do grego, que significa o advocatum do latim, que é aquela pessoa que é chamada para estar ao lado de alguém. Para, ao lado, kletos, estar. Né? Ou ad, para, vocatum, chamado para. Então, Jesus promete que vai mandar um outro advogado para estar ao lado deles, e da mesma forma também ele está ali dando a água da vida, a água que não deixa de jorrar jamais, esse advogado para ajudá-la, esse companheiro que estará ao lado dela, para ajudá-la em todas as ações que ela tiver dali para frente. Jesus está ali para ouvir o desabafo da mulher, sua confissão. Ele queria ouvir o que ninguém mais queria na cidade dela. Em Sicar, ninguém queria ouvir aquela mulher. Ela era uma mulher desprezada. O que ela teria a compartilhar, a confessar, a se abrir, a desabafar, a acrescentar na vida de alguém? Na vida de uma mulher, ela seria só mais um mau exemplo. Na vida de um homem, seria um homem que estaria dando corda para uma mulher de vida depravada. Então, não tinha ninguém que quisesse ouvi-la, ninguém para acrescentar nada a ela. Ok? Então Jesus estava ali para ouvir o desabafo da mulher, sua confissão. Ele queria ouvir o que ninguém mais queria em sua cidade, e ele não vai julgá-la. Ela havia rezado. Interessante, né? O evangelho não fala, mas ela talvez fosse uma mulher jovem e provavelmente os pais e os parentes fossem vivos, né? E talvez ninguém a quisesse em casa por vergonha, pela fama que ela tinha na cidade. Nem mesmo talvez os parentes quisessem ouvi-la. Isso era muito comum, né? Era colocada para fora de casa. Isso se não fosse apedrejada, porque a lei permitia que a mulher fosse pega em adultério, ela fosse apedrejada. E ela, provavelmente, ela tinha casos com homens que eram adúlteros, que eram casados com outras mulheres. Então também poderia ser apedrejada, ok? Provavelmente ela havia rezado e havia pedido diversas vezes a Deus. E até já havia perdido a sua fé, porque ela não via solução, não via uma saída para aquela vida de angústia e solidão que ela vivia.
Deus não a escutava. Então, quando ela menos acreditava, seu dia chegou. Jesus estava ali totalmente para ela. E aí é uma mudança na vida dela. Porque era uma mulher seca que precisava, como aquela terra seca que às vezes a gente vê aquelas imagens do Nordeste, né, ou às vezes vê da África, quando os rios secam e a terra fica toda rachada. Assim era o coração daquela mulher. Assim era a vida e o espírito daquela mulher. E ela precisava justamente da água da vida para voltar a ter vida dentro do ser dela, dentro do coração dela. Ok? Continuando João 4, 16 a 19, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E aqui a gente já tinha analisado na semana passada que ela tinha tido, só pegar aqui o marcador para facilitar mostrar para vocês, que ela tinha tido 5 maridos anteriores e ela agora tinha um outro marido. E aqui a gente poderia colocar até entre aspas, né? Porque Jesus disse, agora tem, e o que agora tens não é teu marido. Então, na verdade, provavelmente nenhum dos outros 5 também foi o marido dela. Eram homens que viviam com ela, passavam um tempo com ela, mas provavelmente tinham outras famílias, tinham outras mulheres realmente que eram as mulheres do casamento deles com elas mesmo, né? Ela era uma amante, né? Então nós vimos na nossa segunda parte, na semana passada, que ela teve 6 homens na vida dela, os 5 anteriores e esse agora. E o 6 é um sinal de imperfeição, ou seja, a vida dela é uma vida incompleta, uma vida imperfeita, né? Isso foi o ponto de vista do que nós analisamos da vida da mulher. Mas agora nós temos algo a mais. Jesus não aponta o dedo para nada. Poderia ter dito que ela teve 6 homens que eram de outras mulheres. Ele poderia ter colocado o dedo na ferida, poderia ter falado para ela aquilo que várias outras pessoas falaram, né? Às vezes, algumas pessoas chegam para mim e falam, poxa, diácono, eu fui me confessar com o padre, cheguei lá tão para baixo, esperava sair dali transformada, e o padre me chamou de pecador, de pecadora, disse que eu não tinha solução, que eu era isso, que eu era aquilo, né? É a atitude que aqueles samaritanos tinham para com essa mulher. Mas Jesus não tem essa postura. Ele poderia ter falado isso tudo também. Você é uma pecadora, você é uma adúltera, você é isso, você é aquilo. Mas ele vai puxando dela aquilo que ela precisava colocar para fora. E talvez ela não tivesse coragem. E que forma fazer isso? Somente com amor e com caridade. Então vamos ver aqui novamente esse slide dos homens na vida da samaritana, mas agora vendo um acréscimo, né? 5 homens haviam passado por sua vida e havia outro naquele momento. Então os 5 anteriores com o do momento, 5 mais 1, 6, que é um número de imperfeição. Mas aqui tem um acréscimo, que Jesus chega como o 7º homem que vai entrar na vida dela. Então ele vai ser o 7º homem para ela, não segundo a carne, não vai se casar com ela, não vai ter uma vida amorosa com ela, mas segundo o Espírito, vai entrar na vida dela. E como o 7º, ele é a perfeição, porque o 7 é o número da perfeição. Então é a perfeição que está chegando à vida dela, uma proposta de alguém que realmente vai amá-la, que vai cuidar dela. Ele vem sem promessas, diferente dos outros, que devem ter prometido mundos e fundos para ela, e não fizeram nada. Mas ele chega com soluções. Vem sem mentiras, como os outros, que disseram que iam viver para ela, mas ele vem com a verdade. Vem como um poço cheio de água fresca, nada vai tirar da vida dela, não vai tirar o tempo dela, não vai tirar prazeres dela, mas vem como um poço cheio de água fresca, né? Isso eu já falei, né? Não vai tirar nada, tudo vai deixar. Vai dar tudo para ela, vai dar o Espírito Santo, vai dar alegria, vai dar o amor, vai dar sentido para a vida dela. Não irá esvaziar o odre, ou seja, não vai beber daquilo que ela tem a oferecer, mas vai enchê-lo até estourar do melhor vinho da terra, aquele mesmo vinho das bodas de Caná, a água do Espírito Santo. É isso que ele vai trazer para ela. Ela um dia esperou por algo, mas nada tão grande assim.
Então ela pedia para Deus coisas menores e ele chegou oferecendo para ela tudo. Ela pediu algo e ele chegou trazendo tudo para ela. Por isso essa transformação. E ela diz que ele é profeta. E aqui a gente então vai explicar para vocês. Ser profeta é ser intermediário. Essa palavra profeta ela vem do grego profetés, né, que vem de um verbo chamado profemi. Profemi é intermediário, é ser um intermediário entre Deus e os homens. Intermediar uma ação entre Deus e os homens. Então, o profetés, que é o profeta, é aquele que é o intermediário entre Deus e os homens. Então, ela reconhece nele um profeta, aquele que traz o amor do alto, do excelso, do eterno, de Deus Pai, né? E a mulher percebe nas palavras de Jesus palavras de Deus. Então, ele é o porta-voz dessas palavras. Não são da boca para fora, ele a vê por dentro. Nem seus pais conheciam seu coração como aquele homem que nunca tinha visto antes. Então, nem os pais, nem os parentes tinham visto tanta beleza, tinham visto tanto o coração dela como aquele homem que acabara de chegar ali e começara a puxar um papo com ela. Ok? E continuando, João 4, 19 e 24. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, que no caso era o Monte Garizim, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, interessante, dois montes, né, porque Jerusalém tem o Monte Sião, que era onde era a cidadela de Davi, tem o Monte Moriá, que era onde a esplanada do templo, e também ali o Monte Garizim. Né? Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Não importa que fosse no Sinai, um monte da conversa de Deus com Moisés, não importa que fosse no Monte Garizim, onde havia esse culto dos samaritanos, ou no Monte Moriá, onde estava o templo. A Deus importa o culto do coração de carne, um coração que não é de pedra, um coração de carne, ok? Como dizia o profeta Ezequiel, né? Vou retirar esse coração de pedra e no local colocarei um coração de carne. Por isso, muitos justos que não foram batizados serão encontrados no céu, mas muitos clérigos infiéis poderão ficar de fora dele. Então, nenhum de nós está salvo pelo título que tem, pela ordenação, pelo currículo que apresentar. Para Deus não interessa nada disso. Deus vai ver o coração. E ela poderia ser salva, de repente outros judeus que estavam frequentemente no templo não serem salvos. Né? Então é a esses que interessam ao Pai, esses que o Pai quer. A mulher disse-lhe, agora João 4, 25 a 27, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Então a gente já falou no nosso último encontro, Messias vem da palavra hebraica Mashiach, né? Que também é um verbo, é o verbo ungir, então Messias é aquele que é ungido, e no grego ungido é Christos, então Cristo significa o Messias, né? E ela reconhece nele isso, já agora por meio da força do Espírito Santo que já estava habitando nela, porque como eu disse, ela teve um Pentecostes antecipado, recebeu a água da vida, e Jesus se apresenta a ela realmente como Deus, eu o sou, né? O Erie, Asher, Erie, ou seja, eu serei aquele que serei, no nome de Deus. Apesar de todo o sofrimento e da infidelidade dos samaritanos, e ela estava entre os samaritanos, então era de um povo infiel, era uma mulher que sofria, a mulher ainda acreditava no Messias anunciado em Israel. E Jesus se apresenta a ela da mesma forma que o Pai revelado se apresentou a Moisés no Sinai. Eu sou Erie, Asher, Erie.
eu serei quem serei, isso já falei para vocês. E é curioso que os discípulos tenham visto a cena e não tenham questionado Jesus. Vocês veem que a passagem diz isso. Eles viram que ele conversava com uma samaritana, com uma mulher samaritana, e não disseram nada. Mas, ou eles estavam escaldados de tomar satisfação com o mestre e serem advertidos, porque volta e meia eles falavam uma bobagem. Senhor, olha, não quiseram nos ouvir. Se quiser, a gente pede, intercede, reza e pede para cair um raio naquele povoado. Né? Não era o que Jesus queria. Pedro diz para Jesus, olha, não fala isso que você vai ter que ir para Jerusalém morrer. Então, às vezes, eles falavam coisas que não tinha razão de ser. E eles tomavam bronca também. Jesus dava bronca nos apóstolos. Então, eles já estavam meio que vacinados com relação a isso. Judas também, né, foi reclamar que a mulher tinha quebrado um vaso de alabastro com um perfume caríssimo. Acho que era nardo. Então, perfume caríssimo. E Jesus fala... deixa que ela faça aquilo que o coração dela manda. Né? Então, eles estavam já escaldados de tomar bronca por falar bobagem. Então, não falaram nada. Então, estavam escaldados de tomar satisfação com o mestre, serem advertidos, ou o Espírito Santo já os preparava, desde agora, para entender que os bens de Deus só Ele administra. Só cabe a Deus administrar os seus bens. E o coração daquela mulher era um bem pertencente a Deus, e ele queria cuidar muito bem daquele coração. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, agora estamos em João 4, 28 a 38, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro ditado que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus está na terra para fazer a vontade do Pai, e esta é que toda a humanidade se salve. Ele, como o pão da vida, deseja se alimentar disso. Né? Então, é isso que ele queria. O Pai semeou e o Filho colheu, mas ambos se alegrarão com o resultado. Da mesma forma, os apóstolos irão colher o que Jesus plantou. Então, Jesus plantou e os apóstolos continuam na igreja recolhendo. Cada qual trabalha ao seu tempo para que os frutos se multipliquem. Então, essa é a lição que ele dá. É isso que alimenta a vida dele de Deus encarnado. Salvar os corações, salvar a toda a humanidade. E agora, finalzinho, João 4, 39 e 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher que antes não representava nada na sua aldeia, agora se tornara caminho para a salvação de seus concidadãos. Ela testemunhou a palavra e a obra de Jesus e permitiu que muitos outros usufruíssem dessa maravilha nos 2 dias que Jesus, como forasteiro e suposto inimigo, esteve com os samaritanos. Não somente, mas finalmente pelo que experimentaram da convivência com Jesus. Muitos se salvaram aquele dia. O mesmo irão experimentar muitos dos apóstolos que evangelizaram outros povos fora do judaísmo. Então, como eu falei para vocês, ela vivendo o Pentecostes da vida dela,
ela com o Espírito Santo no coração, ela saiu a evangelizar. E muitos deles também sairiam a evangelizar e muitos até mesmo morreriam mártires dando a vida para levar a palavra para outros povos que não conheciam Jesus, o cristianismo. Bom, agora eu queria compartilhar com vocês nesse nosso finalzinho, que já mostrei tudo que Jesus fez, uma reflexão teológica que eu fiz certa vez numa aula na escola diaconal aqui da Diocese de Petrópolis, e eu acho que é muito positivo nós vermos isso, ok? Aqui seria o que a gente chama cereja do bolo, para nós entendermos a riqueza dessa passagem. E é a conclusão de tudo que a gente viu nesses nossos 3 encontros. Uma última pergunta. Ao passar por Samaria, Jesus precisava ter entrado em Sicar? A gente viu logo no primeiro dia que para ir da Judéia para Galiléia, ou seja, voltando de Jerusalém para casa, ou Jesus ia cruzar a Samaria, que está aqui no meio de rosa, e aí haveriam várias rotas, tá? Ou ele teria que se desviar. Teria que vir para Pérea, passando por Jericó, que ele já conhecia, Pérea, Decápolis, atravessar o Mar da Galileia e chegar a Cafarnaum. Certo? Essa seria uma rota. Poderia também, coisa que raramente acontecia, pegar aqui o Grande Mar, que ficava aqui a oeste, e chegar aqui na Cirofenícia e atravessar para a Galileia. Também não era muito comum, uma viagem muito longa, né? Então, o caminho mais curto, apesar de não ser o preferido de muitos judeus que não queriam pisar na Samaria, seria realmente atravessar o território samaritano. Mas a questão que eu me pergunto, e eu coloco para vocês, é o seguinte: o único caminho existente seria passando por Sicar? Vejam vocês, ele poderia ter pego, por exemplo, esse traçado azul aqui, ó, em linha reta até Cafarnaum, não passa por Sicar, né? Seria o caminho mais curto e ele poderia ter ido por aqui. Ele poderia ter saído de Jerusalém e ido para outra cidade da Samaria, e depois da Samaria ter ido direto para Cafarnaum, ou poderia ter passado por Nazaré, cidade da mãe dele, ou ter passado por Caná, cidade de Bartolomeu, onde ele realizou o primeiro milagre. Poderia ter ido por qualquer outra estrada que saísse de Jerusalém, passasse por Samaria e chegasse a Cafarnaum. Então, todas essas setas em azul aqui seriam possibilidades de Jesus, partindo de Jerusalém, chegar a Cafarnaum. Mas a opção dele foi aqui, saiu essa seta vermelha. Foi a Sicar, ficou 2 dias em Sicar, e depois esse tracejado aqui é o caminho que ele faz chegando à beira do Mar da Galileia, ou desviou por aqui, não há um relato, ou atravessou esse trechinho menor do Mar da Galileia, Lago de Genezaré, o Lago de Tiberíades, e foi até Cafarnaum. Então nós temos que analisar aqui, dentro desse porquê, algumas questões. Nós sabemos que nem todas as estradas eram estradas seguras, né? Apesar de eles estarem viajando num grupo relativamente seguro, 13 homens, mas nem todas as estradas eram seguras. Uma emboscada poderia ser realizada, né? Então, não há referências de que Sicar, a estrada para Sicar, fosse a mais segura. Não há essa referência ali. E uma outra questão é a seguinte: nenhum outro relato do Evangelho, nos seus 4 evangelistas, nenhum outro relato comenta uma passagem por Sicar. Se fosse essa a única estrada ou a mais segura, muito provavelmente eles diriam que Jesus teria passado por aqui outras vezes. Então, nós nos questionamos, Jesus teria passado por aqui? Não, Jesus teria passado por outros lugares ou por aqui, se fosse o único caminho, né? Então, nós nos questionamos, era esse o único caminho? Era necessário passar por Sicar? E a minha reflexão é que não. Que muito provavelmente Jesus possa até ter passado por lá, mas que talvez não tenham sido várias vezes. E várias vezes ele precisou fazer esse caminho, porque ele vinha da Galileia para as festas judaicas e voltava para casa, né? Então, Sicar não era provavelmente o único caminho. E não há referências de outra passagem de Jesus por aqui, nem antes, nem depois. Então, nós nos perguntamos por que Jesus passou por lá dessa vez, né?
Pois bem, certamente Sicar não era o melhor caminho, mas aquele dia estava reservado na agenda de Jesus, no coração de Jesus, no coração de Deus, estava reservado o dia para aquela mulher. Deus já havia ouvido várias vezes as súplicas dela. Deus já havia ouvido várias vezes as orações dela. Mas aquele dia estava reservado. E é por isso que nós não devemos desistir de rezar, de pedir. Porque às vezes pode estar demorando, mas o meu dia e o teu dia podem já estar anotados por Deus para que Ele nos acolha e nos atenda. Certo? Aquele dia estava reservado à samaritana. E Deus quis que fosse um dia só para ela. Então, ele chega ali, ele libera os apóstolos e ele fica à disposição daquela mulher para tocar a vida dela e para atender a tudo que ela provavelmente pediu durante anos. Assim como cada um de nós pode estar cansado de esperar uma palavra de Deus, mas na agenda dele há uma página com um dia reservado só para você. Nenhum outro Deus jamais fez isso na história da humanidade. Eu não conheço nenhum outro relato na história das religiões de um Deus que fosse tão magnânimo que reservasse um dia para um único filho, para uma única filha. Então, é algo que nós temos que realmente refletir, porque aqui está a grande maravilha dessa passagem. Se vocês pensarem, quando Jesus voltava para Galileia, ele provavelmente indicou aos apóstolos que queria passar por Sicar, não disse a ninguém o motivo, mas ele ali já esperava por aquela mulher, porque ele já havia ouvido as preces dela e finalmente o dia dela havia chegado de ser atendida e de ter a sua vida completamente transformada. Ok? Possamos em nossos cansaços manter acesa a chama da esperança no amor misericordioso de Deus. E possamos saber que quando o nosso dia chegar, Jesus estará sentado ao poço, esperando que nós cheguemos com os nossos vasos, com nossos cântaros vazios, para também encher a nossa vida com essa água que jorra do trono do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Meus queridos, eu gostaria de encerrar esse ciclo, né, das nossas 3 palestras, né? E até de justificar para vocês que hoje está tudo muito escuro aqui, porque não adianta eu acender a minha luz aqui em cima que ela está atrapalhando, então estou usando só uma luz de apoio, mas acho que dá para vocês verem bem, né? Mas eu gostaria de encerrar compartilhando com vocês o momento que eu estou vivendo atualmente e que foi um dos motivos pelos quais me levou a querer fazer muito essa exegese prolongada do Evangelho da Samaritana. Pois bem, eu e minha esposa temos em casa 3 cachorras, né? Tratamos todas com um amor muito especial, reconhecemos que Deus entrega os animais para que nós demos a eles todo o amor e todo o carinho, cuidemos com muito carinho deles, né? Inclusive, quando você estuda o Catecismo da Igreja Católica nos Mandamentos, vocês veem que há essa preocupação de se administrar bem as coisas que Deus deu, né? Quando nós tratamos, por exemplo, no 7º mandamento, não furtar, fala sobre a questão da propriedade e administrar bem as coisas da terra. Isso é uma função entregue ao homem. E entre essas funções está o cuidar bem dos animais. Então, nós sempre recebemos as nossas cachorras. Nós temos 3 cachorras. Eu tenho uma São Bernardo, 3 fêmeas. Uma fêmea São Bernardo, que teve uma filhotinha, que agora está com 6 anos, a mãe está com 10. E eu tenho uma Golden Retriever também de 9 anos. Então, nós temos as 3 cachorras. E no início desse ano foi diagnosticado que a nossa São Bernardo mais nova estava com um câncer muito agressivo, né? E nós estamos vivendo dias difíceis com relação a isso, desde que foi detectado.
e uma cachorra que tinha uma característica de ser muito alegre, de receber bem todas as pessoas que vinham em casa, até as pessoas que ela não conhecia, fazia sempre festa, muito ativa, né, muito carinhosa. Ela, aos pouquinhos, está perdendo toda essa característica dela. Está ficando triste, está ficando muito caída, né, praticamente já não sentia muita dor, tinha que tomar remédios fortíssimos. E antes que nós tivéssemos que entrar na morfina para dar para ela, nós optamos então por amputar a pata dela onde estava o tumor, né? E agora ela está com a pata amputada e nós estávamos esperando que ela ainda vivesse conosco pelo menos mais uns 2 meses, porque era mais ou menos uma previsão, né? Antes desse tumor, das consequências dos frutos desse tumor se alastrarem, já porque ela tinha 2 nódulos no pulmão. Tínhamos feito já uma ultrassonografia, ela não tinha mais tumor em lugar nenhum, então, teoricamente, nós íamos conviver somente com esse tumor. Esses dois nódulos do pulmão, já estamos fazendo quimioterapia com ela já há bastante tempo. E aí, fizemos a amputação e começamos o tratamento pós-operatório, né? Logo assim, começamos o tratamento pós-operatório, a mãe dela teve um AVC dentro de casa. E tomamos um novo baque, né? Já vimos pedindo muito a Deus que operasse na vida da mais nova, da filhote, operasse uma cura ou operasse que ela morresse serenamente, para nós não termos que chegar ao ponto de sacrificá-la. E quando a mãe teve o AVC, tivemos que, de certa forma, dividir a nossa atenção, que estava sendo totalmente para ela e também para a mãe. Revertemos o quadro, graças a Deus, e está tudo mais ou menos controlado. E aí tivemos uma nova rasteira. Descobrimos que em 2 meses cresceram 2 nódulos enormes no baço dela e agora ela está praticamente entregue, né? Ela já praticamente não quer mais andar, está comendo bem, mas sempre assim, cercada de muito carinho para ela poder comer, dificuldade de dormir. Tivemos noites de não conseguir dormir nada porque ela chorava tanto, uivava, gritava, e muitos remédios. Então eu digo para vocês assim, nós estamos vivendo já se vão desde a descoberta aí 7 meses, quase 8, de muita angústia e de muita oração. E há dias, eu confesso a vocês, que eu me pergunto, minha esposa também se pergunta, por que Deus não ouve as nossas preces? E quantos personagens na Bíblia passaram por isso? Por que Deus não ouve a minha prece? E nesse tempo todo, há dias que são muito duros, porque o demônio ele é implacável. Ele passa o tempo todo dizendo, Deus te abandonou, Deus não está te ouvindo, Deus não vai fazer. Chegou um dia que isso estava me dominando de uma tal forma que eu abracei minhas outras 2 cachorras e rezei a oração do Espírito Santo implorando que Deus me desse forças para não perder a esperança, para ter muita confiança nele. E aí eu fico pensando, eu fiquei me lembrando e sentindo muito veio muito na minha cabeça essa passagem da Samaritana. Então eu tomei forças e falei, Senhor, eu tenho certeza que o meu dia está anotado na tua agenda. Seja para o que for, seja realmente para a despedida da nossa cachorra, ou seja porque vamos tirar alguma lição disso, vamos crescer com isso. Talvez eu não estivesse dando atenção às minhas cadelas aqui por conta de compromissos de estudo, de aula, tantos compromissos, e talvez isso tenha sido possível, e veio a pandemia também, pude ficar um pouco mais com elas, pude ser mais presente com elas, pude ficar aqui mais convivendo esses últimos tempos da mais nova. Então apenas me resta pedir a Deus que eu persevere, como eu também peço a vocês que nas dificuldades da vida, nos momentos de cruz, de solidão, vocês perseverem e acreditem que na agenda de Deus o seu dia está reservado e esse dia será só seu. O nosso também vai chegar, não sei quando, se será breve, se demorará muito ainda, mas eu tenho confiança que Deus vai trazer as respostas e num determinado momento, quando eu e minha esposa estivermos indo ao poço, porque nossa vida vai estar seca, vai estar vazia, nós vamos num determinado meio-dia da vida da gente, chegar ao poço, que está sempre ali vazio, só nós e o poço, e veremos Jesus sentado e dizendo, hoje eu reservei esse dia para vocês. Ok? Pensem sempre nisso quando vocês lerem a passagem da Samaritana. E assim eu me despeço, meus irmãos, pedindo que Deus abençoe agora e sempre
a vida de cada um de vocês, que vocês não esqueçam de mim nas suas orações, de mim e da minha esposa. No momento que eu estou gravando esse vídeo, minha cachorra ainda está viva. Não sei se quando vocês virem ela já terá partido, mas eu e minha esposa com a certeza do dever cumprido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Mônica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana muito abençoada a todos, Shavua Tov. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz e o amor de Deus habitem no coração de cada um de vocês. Shalom Aleichem. Qualquer dúvida, meu e-mail está aqui. Se inscrevam no canal, deem like e comentem. Muito obrigado, Deus os abençoe.